Sem consultar a Deus nas nossas escolhas e decisões, a vida não passa de bobagem, de tristeza, de decepções. O capítulo estudo fala da morte de Eliseu e como o povo se comportou sem querer a direção de Deus. Triste fim de um povo que não quer servir a Deus. Que fim você quer? Ajude outras pessoas a encontrar salvação. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe a palavra de Deus. Quantas coisas nós assistimos que não vale a pena, então faça a sua parte. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, que era o rei de Judá, Jeoacás, rei de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria. E reinou 17 anos e fez o que o Senhor não queria. Os pecados com que Jeroboão, filho de Nebate, pecou, que levara Israel a pecar, deles também ele não se afastou. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo eles manteve sob o poder de Azael. Azael era o rei da Síria e o seu filho Ben-Hadad exerceu o mesmo poder e fez tudo conforme era a sua vontade. Então Joacás buscou o Senhor e este o ouviu. E naqueles dias, pois viu o quanto o rei da Síria, o povo de Israel, oprimia. E para que eles escapassem, o Senhor providenciou contra o poder da Síria para Israel um libertador. Assim, os israelitas moraram novamente em suas próprias casas, como anteriormente, mas continuaram a praticar os mesmos e iguais pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, e nesses pecados eles tinham ficado. Inclusive, a coluna sagrada permanecia lá e ficava de pé na cidade em Samaria. Do exército de Joás, nada havia sobrado, nada havia, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados que trabalhavam na infantaria. Tudo havia sido destruído e o restante a pó tinha sido reduzido pelo exército do rei da Síria. Os demais acontecimentos de Joacás e seu reinado, os seus feitos, tudo mais que por ele foi realizado, estão escritos nos livros dos reis de Israel. Na história está registrado. E Joacás descansou com os seus antepassados e em Samaria ele foi sepultado. E seu filho Jeoás em seu lugar foi colocado. No 37º ano do reinado de Joás, que era o rei de Judá, ele tornou rei em Samaria, Jeoás, filho de Joacás. Ele reinou 16 anos e fez o que o Senhor reprovou. Nenhum dos pecados de Jeroboão, deles nada ele se desviou. E além de levar Israel a cometer nesses mesmos pecados, ele próprio ficou. Os demais acontecimentos de Jeoás, o seu reinado, os seus feitos, suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, naqueles dias, tudo está registrado no livro dos registros históricos dos reis de Israel. E Jeoás descansou com os seus antepassados. E Jeroboão o sucedeu no trono, e com os reis em Israel e em Samaria, Jeoás foi sepultado. De uma doença grave, Eliseu estava sofrendo, doença através da qual ele, algum tempo depois, acabaria morrendo. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e quando chegou, ficou curvado sobre ele, gritando. Ele chorou: meu pai, tu és como carros e os cavaleiros em Israel, assim tu és, meu pai. Eliseu lhes disse: para um arco lhe trazer. E também algumas flechas, e dessa forma ele fez. Pegue o arco com suas mãos, disse Eliseu ao rei. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu começou a declarar: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, que está à frente aos arameus em a fé que você destruirá totalmente. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas que tinha ali e com elas o chão golpear. Ele golpeou o chão 3 vezes e depois parou, e o homem de Deus ficou irado. E com ele Eliseu falou: o chão 5 ou 6 vezes você deveria ter golpeado, então você derrotaria a Síria e destruiria, e os arameus seriam totalmente exterminados. Mas agora somente 3 vezes por você eles serão derrotados.
Então Eliseu morreu e também foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras, quando essa estação estava começando a chegar. E certa vez, alguns israelitas, a um homem estavam sepultando, e eles viram de repente uma dessas tropas que por ali estava chegando. Então o que fizeram? Jogaram o corpo do homem dentro do túmulo de Eliseu e fugiram rapidamente. Eles foram se apressando. Assim que os ossos daquele homem, de Eliseu, no cadáver do homem encostou, o homem voltou à vida e logo se levantou. Hazael, o rei da Síria, a Israel oprimiu durante todo o tempo que Jeoacás como rei subsistiu. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E até hoje ele não se dispôs a destruí-los, eliminá-los, mas na sua presença os conservou. E Hazael, rei da Síria, morreu, seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Israel, as cidades que em combate havia tomado de seu pai Jeoacás, que era o rei de Israel. 3 vezes Jeoás, aquele rei, derrotou. E assim, as cidades israelitas, ele novamente reconquistou. Que confusão, né? Jeoás, Jeoacás, mas a gente consegue entender, era um rei de Israel, rei de Judá. Enquanto eles faziam a vontade do Senhor, eles subsistiam. Vemos aqui também a morte de Eliseu. Eliseu morreu, colocaram ele num túmulo, não jogaram terra por cima. Na Bíblia não conta por quê, mas provavelmente por causa das guerras. E um dia, um outro homem morreu, eles foram enterrá-lo. E quando perceberam, vinha um exército inimigo, né? Os moabitas estavam ali perseguindo. Eles jogaram esse corpo dentro do túmulo e quando encostou, o corpo do homem morto, recém-enterrado, né? Porque estava sendo levado para enterrar nos ossos de Eliseu, aquele homem reviveu. Eu fiquei imaginando uma cena bastante inusitada, né? Eu imagino que até mesmo as tropas dos moabitas saíram correndo de medo. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que nós temos o poder de ressurreição somente em Cristo Jesus. Quando Ele retornar, as pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas. Você compreende isso? Você tem lido na Bíblia sobre isso? Se você não entende e gostaria de saber melhor, deixe aí nos comentários que nós poderemos te ajudar também a compreender essa maravilha do amor de Deus, até mesmo na morte, né? Então nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram que a ressurreição, ela é um poder do Senhor Deus. E também é poder do Senhor te reavivar, te ajudar a compreender a palavra. Então siga confiante, leia a palavra e seja reavivado por ela. Até amanhã!